Sejam bem-vindos ao módulo 3 do nosso curso de Boas Práticas Científicas e hoje a gente vai falar sobre avaliação responsável. Mas o que é avaliação responsável? A gente está falando sobre avaliação responsável de pesquisa, né? Então a gente vai avaliar a qualidade dos resultados de pesquisa realizada por pesquisadores e pesquisadoras. E a gente faz isso quando? Quando a gente está fazendo uma seleção para bolsas, para ver que candidatos vão receber uma certa bolsa de estudo, uma bolsa de pesquisa. Ou em processos seletivos para contratação de funcionários para pesquisa científica, ou em concursos para contratação de docentes ou pesquisadores, para promoção na carreira de pesquisadores e também para obtenção de financiamento para projetos de pesquisa. Em todos esses momentos a gente vai avaliar aí uma pesquisa científica que foi realizada no passado. E quais são os objetivos disso? A gente quer promover a ciência de alta qualidade e de alto impacto, que seja um impacto relevante para a sociedade. A gente quer escolher os projetos que vão trazer um melhor benefício para a sociedade. E a gente quer também fomentar o desenvolvimento de um ambiente saudável para a prática da ciência. E um ambiente saudável precisa ter diversidade. Quanto mais diversidade a gente tiver, melhor vai ser a qualidade da pesquisa realizada naquele ambiente e vai atender aos anseios da sociedade. Então a gente precisa olhar para a diversidade de gênero, raça, cor, cultural, religiosa, país de origem, nível de renda. A gente quer ter um amplo grau de diversidade em todos esses aspectos, né? E o mais importante é o respeito aos seres humanos que estão fazendo a pesquisa e tudo isso a gente deve levar em consideração na nossa avaliação responsável. A gente também deve olhar para a inclusão, porque a gente percebe que tem certos grupos que são subrepresentados na comunidade científica e a gente pode querer ter ações proativas para aumentar a representação desses grupos. E também a gente quer olhar para a equidade, então olhar para as dificuldades que determinado pesquisador teve na sua carreira e levar isso em consideração na hora de avaliar a pesquisa que ele ou ela produziram, né? Então eu vou falar para vocês um pouco sobre o histórico e os problemas que foram surgindo. A avaliação da pesquisa é feita há mais de um século e formas de avaliação evoluíram ao longo das décadas. Em particular, no início do século XX, houve uma mudança bastante radical, com a disponibilização de métricas automatizadas. Apareceram robôs de software que são capazes de analisar centenas de milhares ou milhões de artigos científicos e extrair métricas a partir dessa análise, né? Isso é bom porque nos traz uma visão mais precisa de indicadores quantitativos. Por outro lado, também começou a acontecer um abuso com foco excessivo em métricas numéricas. E métricas quantitativas, numéricas, podem ser facilmente burladas. Então, por exemplo, se você vai premiar pesquisadores pela quantidade de artigos publicados, você vai estar incentivando a ciência salame, né? Então, em vez de eu publicar um artigo, excelente artigo numa revista de primeiríssima linha descrevendo uma ciência, talvez é melhor eu quebrar esse artigo em 4 artigos menores, descrevendo pedaços ali dos meus resultados e publicar 4 artigos, o que não é uma coisa que a gente gostaria de fazer, né? Eu não gostaria de incentivar, né? Então essa ciência salame não é algo muito adequado. Outra coisa que eu costumo chamar de dono da bola, você tem ali um líder de um laboratório de pesquisa que fala, ok, pode usar o meu laboratório, mas qualquer coisa que vocês façam no meu laboratório, eu tenho que ser coautor do artigo, mesmo a pessoa sem nem não ajudar em nada na elaboração daquela pesquisa, na condução da pesquisa, na escrita do artigo, né? Então isso não é apropriado também de se fazer. As métricas também podem ser usadas fora de contexto. Um exemplo disso é o Qualis da CAPES, que foi criado para avaliar programas de pós-graduação que são compostos por 20, 30, 40 pesquisadores atuando em conjunto, né? O Qualis da CAPES tem algumas imperfeições, mas quando você aplica para 40 pesquisadores, normalmente, na maioria dos casos, ele funciona bem ali para avaliar aquele conjunto. Agora, usar o Qualis da CAPES para avaliar um pesquisador individual, você corre o risco de cometer grandes injustiças, é algo que não deve ser feito. A CAPES diz que é algo que não deve ser feito, então, se você tem um lugar onde isso é feito, você tem que se manifestar contra isso. Esses vários problemas geraram um contraponto. Apareceu uma insatisfação com o uso excessivo dessa numerologia, né, essas métricas quantitativas, e um desejo de resgatar o que interessa, que é avaliar a qualidade da ciência que foi produzida. E a solução para isso
é que as métricas quantitativas devem apenas servir de base para uma análise qualitativa da pesquisa científica, né? E tem 2 pontos importantes aí. Em 2012, a Declaração Dora, e em 2015, o Manifesto de Leiden. A seguir, nos próximos vídeos desse módulo, eu vou falar em mais detalhes para vocês da Declaração Dora e também do Manifesto de Leiden. Depois eu vou falar sobre como escrever um bom parecer para um artigo científico ou para um projeto de pesquisa e falar um pouquinho também sobre conflito de interesses. Então é isso, muito obrigado, até os próximos vídeos.